Olá, querido professor e aluno da Escola Dominical. Nós chegamos na nossa penúltima lição dessa revista. Nesse trimestre, nós estamos trabalhando a revista Chamados para Fora. Meu nome é John Wesley, sou da congregação de Vila Humaitá e comentarista dessa lição. A lição 12 tem como título Somos uma Igreja Missionária. O nosso texto-chave está em Atos capítulo 2, verso 46, que diz o seguinte: Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. A síntese da nossa lição está assim: exploraremos o legado dos missionários de Berg e Wiggen e do casal Franson, destacando a importância de perseverar na fé, na missão e na expansão do Evangelho até alcançar outras nações. O objetivo dessa lição são 3. Entender o impacto dos primeiros missionários no Brasil, refletir sobre a importância de permanecer na missão e inspirar-se a contribuir para a obra missionária global. O nosso para refletir é uma frase da Ingrid Franson que eu retirei do livro do nosso ministério, da história do nosso ministério, que diz assim: Deixei minha terra para viver os planos de Deus em terras distantes. Leitura bíblica. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Bom, querido professor e aluno que está vendo essa lição, eu quero aqui destacar alguns pontos antes até mesmo de poder iniciar a introdução da revista. Nós somos uma igreja missionária e isso é motivo de orgulho para nós, porque tanto nós enviamos missionários, como também a nossa origem é missionária. Nossa igreja, primeiro ponto, nosso ministério não é fruto de divisão. Nós não saímos de outro ministério com briga, com picuinhas e foi fundado esse ministério. Então isso é algo para que você, querido professor, e até mesmo aluno que está assistindo, se orgulhe. Nosso ministério não é fruto de divisão. Nosso ministério é uma igreja genuína. O pastor Silas, né, ele falava muito isso. Nós somos uma igreja genuína. O que é uma igreja genuína? É uma igreja que foi fundada por missionários e deu-se continuidade a partir de então, até enviar os primeiros missionários, e hoje nós somamos quase 20 missionários em campo, contando com as famílias, né, cada pessoa. Então isso é motivo de orgulho. Quando nós olhamos para isso, é provável que muitas pessoas ainda não conheçam a história. Então essa lição de hoje, Somos uma Igreja Missionária, é uma lição para resgatar essa história. É uma lição para que o seu aluno ele entenda e fale, ele observe essa lição e entenda aonde ele faz parte, aonde ele está inserido. Porque dura coisa querido professor, um ministério poder falar da sua história e muitas vezes esse ministério ser manchado com brigas, com acusações, com divisões. No nosso caso, não. Nós podemos falar com orgulho da nossa história, que a nossa história é uma história genuína. Então, desde os primeiros missionários que desembarcaram ali no nosso solo, né, em terras brasileiras, até hoje, nós estamos cumprindo o mandamento do Senhor, que é levar o Evangelho até os confins da terra, tanto aqui no Brasil quanto em lugares mais distantes.
E o que esses missionários deixaram para nós foi um legado. E esse legado, ele vai muito além das fronteiras locais. Esse legado vai muito além das fronteiras estabelecidas por ele em barcos, em navios. Vai além disso. Por quê? Porque a expansão dessa obra nós conseguimos observar hoje. Nós conseguimos ver o evangelho sendo expandido dia após dia. E é interessante o texto que nós lemos de Atos, porque esse texto de Atos aqui que nós lemos, muitos dos tópicos que eram feitos na igreja primitiva, nós observamos através dos missionários fundadores da nossa igreja. O que a gente consegue observar? Esse ponto, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um, a gente consegue observar no nosso primeiro templo, na nossa primeira igreja sede. A nossa primeira igreja sede foi doação de um terreno. O nosso primeiro espaço para o orfanato foi doação do terreno. Tudo que nós tivemos de origem foram doações, pessoas que vendiam e davam ou compravam o terreno para a igreja. No nosso caso, eles compraram e deram o terreno para a igreja. Falaram, esse terreno é seu. E não só isso, a gente via também Deus acrescentando, que é o que está escrito aqui, ó, que acrescentava diariamente. Nós vemos isso através dessa história. E nós vemos também homens e mulheres cheios de temor e maravilhas e sinais que eram realizados também nessa época. Então, tudo isso fez parte da história. Por isso que esse texto bíblico, ele se encaixa perfeitamente na história. Mas vamos lá, vamos começar aí por Daniel Bergin e Gunnar Wringen. Esses missionários, eles embarcaram, né, para o Brasil em 1910, como está relatado aqui na revista. E a sua origem foi até Belém do Pará. Para ser mais específico, Daniel ele recebeu uma espécie de visão onde ele via o Brasil. Então ele foi direcionado para cá através dessa visão, através do direcionamento do Espírito Santo. Tanto Daniel quanto Gunnar Wringen, eles eram pentecostais. O movimento pentecostal que se iniciou lá nos Estados Unidos, e o que a gente chama de movimento pentecostal? É um movimento, de forma simples, né? É um movimento a qual a ação e a atuação do Espírito Santo ela é muito mais visível. Então nós vemos línguas estranhas, nós vemos cultos fervorosos. Isso é um movimento pentecostal. E isso se iniciou lá nos Estados Unidos, através do movimento pentecostal. Nós temos até uma história bem interessante desse movimento. Então, Daniel e Gunnar vieram para o Brasil. Eles vieram a bordo de um navio chamado Clemente, e esse navio chegou até o Brasil. Eles, quando chegaram aqui, eles tiveram alguns desafios. Quais desafios? Eles vieram de lá sem falar uma palavra sequer do português. Eles tinham os desafios linguísticos, eles tinham os desafios culturais, porque eles pertenciam a outra cultura, outros costumes. E quando chegaram aqui, o único lugar que eles conseguiram abrigo futuramente foi num porão de uma igreja batista lá em Belém. Eles foram introduzindo a mensagem pentecostal de forma gradativa. Por que de forma gradativa? Primeiro, porque eles não falavam o idioma. E os cultos, e segundo, porque não era o costume do Brasil naquela época, o pentecostalismo. Isso é algo que veio de fora. Então, os cultos eram realizados em ambientes que eram simples, como casas, como pessoas que convidavam eles para ir lá, espaços improvisados, de madeira. E Bergin e Wringen, eles começaram a atrair essas pessoas que eram interessadas nesse tipo de culto. Irmão, se tem uma coisa que aquele culto tinha, era oração e fervor. Era um culto regado de fervor, de poder de Deus. Era um culto que era
uma bênção, um culto que, olha, tinha manifestação do Espírito Santo. Era um culto realmente onde as pessoas buscavam a presença de Deus. Então, o trabalho deles começou a ganhar corpo. Em 1911, esse trabalho se consolidou. E aí eles decidiram organizar formalmente a sua primeira congregação, a sua primeira congregação pentecostal aqui no Brasil. Ela inicialmente se chamava Missão da Fé Apostólica. O nome foi inspirado até mesmo no movimento que eles vieram dos Estados Unidos, da onde eles vieram. Só que posteriormente esse nome foi trocado de Missão da Fé Apostólica para Assembleia de Deus e se tornou aí praticamente a origem do que nós temos de magnitude, de grandeza aqui no Brasil, né? Quando se fala Assembleia de Deus, todos já conhecem. E aí que tá. Daniel Berg e Virgey, né? Eles fizeram como está escrito em Atos capítulo 2, 42. Eles perseveraram na doutrina. Que doutrina? Aquela que eles receberam. Eles vieram de outro país com uma doutrina. E eles perseveraram naquela doutrina. Segundo ponto, eles perseveraram na comunhão. Eles queriam os irmãos perto, eles queriam os irmãos próximos, para que esses irmãos pudessem junto com eles buscar o Espírito Santo, buscar batismo com o Espírito Santo. E mesmo assim, sendo estrangeiros, esses irmãos criaram laços profundos com os brasileiros. E aí que a gente percebe quando algo é de Deus ou não. Quando algo é de Deus, meus irmãos, tem uma aceitação pelo povo. Quando algo é de Deus, o povo ele aceita. Ele entende. Pode ser que haja resistência de oposições, que não foi o caso aqui de Daniel Berg nem Ving. Eles tiveram, muito pelo contrário, profundos laços com os brasileiros. Eles eram unidos com o povo brasileiro. O povo brasileiro enxergava neles todo cuidado, todo carinho. Tanto que na nossa penúltima EBO, se eu não me engano, nós tivemos um pastor que ele cita a sua despedida de um desses missionários. Eu não vou recordar de cabeça, mas ele cita e ele fala que o missionário tratava ele com muito carinho, né? No testemunho que ele deu. Então, olha a importância. Você vê que esses missionários eram um homem de Deus. E eles decidiram permanecer na doutrina, na comunhão e na perseverança, né? Mesmo em meio a tantos desafios. O culto também era regado por uma adoração simples, né? Hoje, graças a Deus, nós temos o nosso templo sede com ar-condicionado, com som de última, não sei se é de última geração, mas é um som maravilhoso, bateria, instrumentos musicais, nada que tinha na época deles. Era uma igreja simples, era um lugar simples, só que a adoração era genuína. Os cultos eram repletos de poder, irmão. Eram cultos repletos da presença do Espírito Santo. Se tornava algo poderoso, porque esse poder vinha através da busca fervorosa que os missionários tinham e que eles ensinavam as pessoas a falar. Tanto que nessa época tinha muitos testemunhos de cura, tinha muitas manifestações espirituais e isso se tornava comum naquela igreja. Cura era comum, manifestação do poder de Deus era comum. E como é bom ver que a Assembleia de Deus deu origem através daí. Só que o legado deles não parou. Com o passar dos anos, Deus levantou outras pessoas para dar continuidade ou expansão daquilo que Deus quer. Bom, a continuidade ela veio através de um casal que é muito conhecido do nosso ministério, Ingrid e Bertil Françon, né? Eles representam muito para o nosso ministério. Eles deixaram um legado aqui gigantesco. Ouso dizer que para nós foi tão importante quanto Daniel Berg e Gunnar Ving, porque
esses missionários como Berg e Gunnar Wing, eles deram um pontapé inicial que foi continuado através da vida desse casal, Ingrid e Bertil. Vamos continuar. Bom, após se formar no curso de enfermagem, a missionária Ingrid, ela começou a trabalhar num hospital lá no norte da Suécia. O casal, eles são suecos, né? Então, ela conciliava tanto a profissão dela, que é ser enfermeira, como também ela aproveitava o momento para evangelizar. Então, já no hospital, Ingrid era uma missionária, ela ganhava almas para o Senhor Jesus, ela já ganhava almas desde ali. Completada a sua missão lá naquele hospital, ela se mudou para outro lugar, que era a capital da Suécia, né, Estocolmo. E lá, ela também começou a trabalhar em um outro hospital, conhecido como Tabi, o hospital era localizado nessa região de Tabi, né? E lá ela começou a trabalhar, e ela trabalhava da mesma forma, ela trabalhava tanto para o hospital como para Cristo, porque lá também ela evangelizava. Então, durante esse período, a gente percebe que Ingrid, ela serviu a região local, ela serviu a igreja, e ela também sentiu um grande desejo de continuar evangelizando. Foi então que, a partir daí, Ingrid, ela ouviu o chamado de Deus e ela foi enviada como missionária para o Brasil. Aqui no Brasil, a Ingrid, né, o nome dela é Ingrid Anderson, mas nós conhecemos como Ingrid Franzon. Aqui no Brasil, ela veio para cá como Daniel Berg, porque ela não sabia falar nenhum português. E durante os 4 primeiros meses, ela foi para Belém e lá ela ficou dedicada em aprender o idioma. Lá, durante esse período que ela ficou de 4 meses, ela residiu com os irmãos Berg e depois ela foi residir com Lina e com Samuel Nistrom. Logo depois disso, de residir, de aprender, ela sentiu a necessidade, né? Na verdade, surgiu uma necessidade de ir para Recife e ela foi para Recife. E lá, quando ela estava em Recife, que ela desembarcou na cidade, quando ela estava lá, durante essa viagem, né, que era a viagem chegando ali perto de Fortaleza, o navio ele chegou até a naufragar ali, indo para este lugar. Então você percebe que a missionária, para chegar até onde ela chegou, ela passou por alguns desafios, alguns obstáculos, né? Apesar desse acidente, todos, incluindo a Ingrid Franzon, sobreviveram, né? Eles não vieram a falecer. Bom, Ingrid permaneceu lá em Fortaleza por até o ano de 1925. Mais para frente, ela foi designada a atuar lá nas Ilhas Amazonas, então a gente vê. E sabe para onde ela foi? Lá em Afuá. Eu não sei se você conhece, mas nós temos 2 missionários em Afuá, o Temis e a Joelma. O Temísculos, nossa, o nome dele é difícil, eu conheço como Temis, perdão. O Temis e a Joelma eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, e você percebe que Deus vai cruzando as histórias, né? Do lugar da onde nós viemos, ou por onde a missionária passou, é o lugar que hoje nós temos missionário. É muito bom ver isso na nossa história, né? Bom, lá em Afuá, na região da Amazônia, ela teve que enfrentar sérios problemas, como o surto da malária. Ela conseguiu escapar dessas doenças, e ela relembrou o desafio com as seguintes palavras: a fim de que Berg tivesse um pouco de descanso, viajei durante 2 dias e cheguei em Afuá. Por quê? Porque o objetivo dela em ir para Afuá era justamente para que os missionários pudessem ter um pouquinho de descanso, né? Bom, atendendo o chamado de Deus, lá em Afuá, ela ficou até dezembro de 1927 e ela voltou para Recife, Pernambuco, e com passagem por Belém. Em Recife, Ingrid, ela começou a trabalhar já num orfanato chamado Orfanato Betel, que foi fundado pelos missionários Carlon.
Carlson, né? A tradução correta. Esse foi o primeiro trabalho com crianças que Ingrid fez, né? O primeiro trabalho missionário com orfanato que ela fez. Então, a partir daí, Ingrid ela começou a ganhar conhecimento. Olha que legal isso daqui. A Ingrid ela começou a ganhar conhecimento de como trabalhar com orfanato, porque quando ela veio para Santo André, e nós inclusive vamos falar disso aqui, ela começou, que é o próximo tópico, subtópico aqui, ela começou também um trabalho com orfanato, né? Então ela trabalhou nesse orfanato, que foi até junho de 1930. Nesse período, o orfanato foi assumido por outra irmã, e Ingrid ela partiu para Santos, aqui no estado de São Paulo. Quando o casal Bertil chegaram aqui, eles seguiram a orientação de Deus e mudaram-se de Santos para Santo André. E foi aqui em Santo André que eles fundaram um orfanato, aqui no bairro de Príncipe de Gales. Então, os cultos, além do orfanato, nós tínhamos 3 terrenos, tá? O primeiro terreno era o orfanato, o segundo terreno era uma casa missionária e o terceiro terreno, isso tudo através de doações. E o terceiro terreno eles construíram uma igreja. Então, nesses 3 terrenos, orfanato, casa missionária e igreja, dentro da igreja, eles seguiram também os mesmos moldes, porque eles eram também pentecostais. Então, eles seguiam os mesmos moldes de Bergen e Gurnaving, por terem andado com eles, e provavelmente eles eram fervorosos, e esse fervor passou para o casal. Não sei se eles também eram, mas passou a ser. E eles começaram a pregar o evangelho, eles começaram a anunciar o evangelho aqui em Santo André, dessa forma fervorosa. Já nos primeiros trabalhos do orfanato, 2 crianças, Elizabeth e Júlia, ficaram sob o cuidado do casal. Naquela época, Santo André não possuía nenhum desenvolvimento industrial. Quando a gente olha as fotos antigas de Santo André, nós não vemos empresas, indústrias, como a gente vê hoje. Muito pelo contrário, quando a gente olha para uma imagem de Santo André antigo, a gente parece até um deserto, né? Tem poucas coisas. E já naquela época, eles investiam nessas crianças, eles investiam no orfanato. Com o incentivo e o crescimento, o governo oferecia para quem comprasse terrenos naquela época 5.000 tijolos e 700 telhas. Então, eles conseguiram, para cada terreno, os tijolos e telha, como eles tinham 3. E aqui está a descrição, porque o pastor Nequinho, que está aqui, ele trabalhava como funcionário público e ele adquiriu 3 terrenos, número 260, 270 e 280, no bairro do Príncipe de Gales. E aí nós vemos se cumprindo Atos 2:45, que eles repartiam, né? As pessoas vendiam suas propriedades e davam dinheiro para que fosse repartido. Que interessante isso, irmãos, que interessante. A primeira igreja. Bom, com o apoio dos voluntários, essas casas elas foram construídas, cada lote foi construído, e aí nós tivemos a divisão dessas casas, porque uma das casas recebeu a Casa das Missões, que é a casa exatamente para receber como uma residência dos missionários que vinham para o Brasil, para serem itinerantes, tanto que essa tradição Santo André ainda preserva. Nós temos algumas casas que são casas missionárias da igreja, onde inclusive a missionária, uma das missionárias nossa, está numa dessas casas que são do ministério, da igreja. Depois da construção da igreja e da reforma do orfanato, da construção, os primeiros cultos começaram a acontecer, né? O espaço ele começou a crescer, e assim, o espaço ele não era grande. O espaço, muito pelo contrário, era um espaço pequenininho, bem pequeno mesmo. Então foi necessário, até mesmo para o terreno, cortar os eucaliptos que estavam no fundo do terreno para poder estender um pouco mais esse terreno. Eles pegaram também essas árvores que eles cortavam e adaptavam como bancos para as crianças, né?
eram utilizadas ali essas madeiras de árvores como banco. Bom, hoje Santo André é uma igreja com 70, quase 70 congregações. Nós somos uma igreja com quase 20 missionários. Já alcançamos nações. Nós somos uma igreja que ali, inicialmente, nós tínhamos poucos membros, mas que hoje totalizam-se quase 12 mil membros. Então você percebe que a nossa igreja, ela é uma igreja missionária. Nós não deixamos de cumprir o ID, porque uma igreja que não olha para a missão, ela já é uma igreja morta. E nós olhamos para a missão hoje. O pastor Silas, que foi o pastor que mais anos pastoreou o campo, foram quase 30 anos de pastoreio. O pastor Silas, ele teve um olhar especial para a missão. Ele olhou para a África, ele olhou para tantos lugares. E nós temos essa gratidão a ele, como nós temos por Ingrid Fransão e como nós temos por Daniel Beck. Nós temos essa gratidão a esses homens que olharam para o campo missionário. Mas a questão que essa revista e essa lição nos traz é como nós temos que olhar a partir de agora. Como nós temos que olhar a partir de então. Porque uma vez que nós somos uma igreja missionária, nós precisamos levantar novos missionários. Nós precisamos treinar novos missionários. Nós precisamos enviar novas pessoas. Nós precisamos fazer da nossa igreja uma igreja cada dia mais missionária, indo até os confins da terra, alcançando povos para a glória do Senhor Jesus. Querido professor, agradeço você ter ficado até aqui. A lição ela é uma lição mais objetiva, porque conta a nossa história e conta nosso legado, que é muito importante para todos os nossos alunos. Deus abençoe.